turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática e eu quero que você se prepare, pegue o livro, o lápis e a borracha. Se vocês já estão preparados, ótimo, nós vamos iniciar a aula. Mas se você não fez isso ainda, pause o vídeo, procure o seu material e depois volta para assistir a aula. Hoje, nós vamos continuar falando sobre geometria e vamos ver como a geometria está presente no nosso dia a dia, tá bom? Então, preste bastante atenção. Vamos iniciar nossa aula de hoje? Então, turma, hoje nós vamos continuar falando sobre geometria. E nas últimas aulas de matemática, nós aprendemos várias informações sobre as figuras geométricas não planas. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre as figuras geométricas planas. E para iniciar essa aula, eu trouxe alguns exemplos de figuras geométricas planas. Vamos lá? Nós temos o círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, losango, pentágono, hexágono e paralelogramo. Então, essas são algumas figuras geométricas planas. Agora, turma, eu quero que vocês entendam que as figuras geométricas planas, elas possuem lados e vértices. Veja que aqui nós temos alguns exemplos de figuras geométricas planas. E aqui no quadrado, nós podemos perceber que o quadrado, ele possui 4 lados. Veja, 1, 2, 3, 4. O quadrado tem 4 lados. O triângulo, ele tem 3 lados. 1, 2, 3. O retângulo, ele possui 4 lados. 1, 2, 3, 4. Então, nós aprendemos que as figuras geométricas planas, elas possuem lados e também possuem vértices. Esses pontos em azul são os vértices das figuras planas. Observe que o quadrado possui 4 vértices, o triângulo 3 e o retângulo também possuem 4 vértices. Então, nós aprendemos que as figuras geométricas planas, elas têm lados e vértices, tá, turma? Pessoal, agora que nós já aprendemos essas informações sobre as figuras geométricas planas, nós vamos ver como as formas geométricas, elas estão presentes no nosso dia a dia. Para isso, eu quero que você abra o seu livro na página 148. Nesta página tem um texto falando sobre um código para daltônicos. Eu vou fazer a leitura e quero que você acompanhe junto comigo, tá bom? Vamos lá? Você sabe o que significa alguém ser daltônico? Quando uma pessoa é daltônica, ela tem dificuldade em diferenciar todas ou algumas cores. Por exemplo, alguns daltônicos confundem a cor vermelha com a cor verde. Pensando nas dificuldades de um daltônico, o designer português Miguel Neiva criou um código que permite que pessoas daltônicas identifiquem as cores. O coloade, como é chamado, foi desenvolvido após 8 anos de pesquisa. O código é formado por pequenos símbolos que identificam as cores azul, amarela e vermelha. A união de 2 símbolos representam cores como verde escuro, laranja e rosa, formadas pela união de 2 ou mais cores. As cores pretas e brancas são identificadas por pequenos quadrados. O quadrado que simboliza o preto é cheio, já o que representa o branco é vazio. Esses quadrados podem vir combinados aos símbolos das outras cores, para identificar se são claras ou escuras. Veja como são alguns símbolos desse código. Então, agora, ele traz para você uma tabelinha com o nome das cores, a cor e o símbolo aí do código criado por Miguel Neiva. Então, nós vamos ver agora essa tabela. Vamos lá? Então, turma, essa é a tabela que está aí no seu livro, mostrando como é o código criado para ajudar aí os daltônicos, tá? Veja que nós temos aqui uma coluna com o nome das cores, a cor e o código.
Perceba que esse código, ele foi criado baseado aí nas formas geométricas. Nós conseguimos perceber quadrados, triângulos, não é isso, turma? Então, aqui nós podemos afirmar que as formas geométricas, elas são muito importantes. Veja que, ao usar de formas geométricas, ele criou um código muito importante para ajudar pessoas daltônicas a se tornar mais independentes aí na sociedade. Vamos entender um pouquinho desse código. Veja que a cor branca, ela é representada aqui, ó, por um quadrado branco, não é isso? Nós temos o preto, que também é um quadrado, e ele é todo escuro. Nós temos o azul e o vermelho, que são representados aí por triângulos em posições diferentes, tá? Nós temos o amarelo, ó, que é esse tracinho, que lembra um retângulo. E temos também a combinação de verde escuro, laranja e rosa. Perceba, turma, que esse código, ele é muito importante, porque vai ajudar o daltônico aí a diferenciar as cores, porque como nós vimos no texto, os daltônicos, ele não consegue diferenciar algumas ou todas as cores, tá? Eles confundem aí algumas cores. E com este código, ele vai ter mais autonomia, ele não vai confundir mais as cores. Veja como, turminha. Olha só. O semáforo, ele tem algumas cores, vermelha, amarela e verde. Se você não consegue identificar qual é a cor que está aberto o sinal naquele momento, você pode sofrer algum acidente, né? Vai atrapalhar o trânsito, se você não tiver certeza qual é o semáforo que está aberto naquela hora. Então, como o daltônico, ele não consegue diferenciar as cores, ele vai ter dificuldade no trânsito. Então, com esse código, ele vai ter certeza se é o vermelho que está liberado, se é o amarelo ou o verde. Então, consegue perceber como esse código ajuda uma pessoa daltônica? Veja um outro exemplo que esse código ajuda essas pessoas. A roupa. Então, como o daltônico ele não consegue identificar todas as cores ou algumas cores, ele vai acabar usando roupas com cores muito chamativas, porque ele não vai saber qual realmente é a cor que ele está pegando. Mas, com o código, ele vai conseguir sim diferenciar. Ele não vai passar constrangimentos de estar todo colorido, vestido de forma muito colorida, certo? Olhe um outro exemplo, os lápis de cores, turminha. Então, perceba que se o daltônico não consegue diferenciar algumas cores ou todas as cores, na hora de fazer uma atividade, por exemplo, na escola, ele vai ter dificuldade, tá? E ele vai ter que pedir ajuda de alguém, ou da professora, ou do colega. Mas, se o lápis vem com o código, como o exemplo dessa imagem, veja que o lápis vem com código. Ele vai ter certeza que aquela cor que ele está pegando é o vermelho, é o azul, é o amarelo ou o verde. Então, ele vai ter uma autonomia, ele não vai precisar toda hora pedir ajuda do coleguinha ou da professora, certo? Consegue perceber, turma, como esse código ele é importante? E aí, turma, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Hoje nós vimos algumas informações sobre as formas geométricas planas, né? Aprendemos que eles têm lados e vértices, e também vimos a importância das figuras geométricas no nosso dia a dia, né? Com a criação aí de um código para ajudar os daltônicos. Agora eu quero que você abra o seu livro na página 149. Nessa página você vai resolver algumas questões sobre o texto que nós acabamos de ler, tá? Sobre o código para ajudar daltônicos. Turma, a nossa aula está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com a aula de hoje, tá? Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima.